Nós, no dia 15 de junho, fomos até a capela de Nossa Senhora das Candeias, lá em Cunhaú, para ver um pouco sobre o massacre de Cunhaú. Agora, no dia 3 de outubro, viemos aqui no Santuário dos Mártires de Uruaçu para estudarmos um pouco sobre o massacre de Uruaçu, que ocorreu no dia 3 de outubro, aonde os holandeses, mais uma vez, iriam massacrar portugueses aqui em nome da fé, da política, da economia, durante a ocupação holandesa de 1634 a 1645. Aqui, no monumento, em homenagem aos mártires, né, de Cunhaú e Uruaçu, nós temos alguns dos personagens mais importantes dessa nossa história, né? Aqui, nas estátuas, né, representados nas estátuas, à margem, né, dessa lagoa, nessa Terra Santa, nós temos aqui o padre Ambrósio Francisco Ferro, que era o vigário de Natal na época, e foi trazido do Forte dos Reis Magos para cá, né, para sofrer o seu morticínio, o seu martírio. Aqui nós temos o Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas, né? E ele morreu gritando: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento", tido hoje como o protetor dos ministros da Eucaristia, certo? E aqui o padre André de Soveral, que sofreu seu morticínio lá em Cunhaú, né? Na hora em que ele estava fazendo a elevação, né? Na hora da missa, né? E esses três personagens são um dos mais importantes na nossa história dos martírios de Cunhaú e Uruaçu. Esse monumento foi erguido na ocasião da beatificação para celebrar o morticínio de Cunhaú e Uruaçu. Estamos aqui ao lado de uma imagem que representa o Mateus Moreira, que na época era um líder comunitário aqui em Uruaçu, uma das lideranças da vila de Uruaçu, e que foi convidado para assinar uns papéis pelos holandeses. No entanto, esses documentos que iriam lavrar uma espécie de paz entre os holandeses e os colonos portugueses, terminou sendo uma desculpa para juntar todo mundo num único local, para que eles fossem vitimados por mais um morticínio provocado, né, pelos holandeses. Essa imagem, ela representa um fato curioso. A forma como Mateus Moreira foi morto, né, o massacre, né, que foi empreendido contra ele. Abriram as costas dele para retirar o coração por trás, pelas costas. Essa forma de morticínio tem origem em alguns rituais pagãos do norte, dos povos do norte, né? Principalmente em um chamado águia de sangue, que era feito contra uma pessoa que realizasse um ato de traição muito grande, né? Para ser uma espécie de punição suprema, né? Contra o seu ato de traição. E Mateus Moreira foi vítima, né, desse morticínio, onde o coração dele foi arrancado pelas costas, né? Se a gente for aqui para trás da imagem, nós vamos ver uma representação dessa ferida aberta em suas costas. Nessa imagem aqui representada, nós temos a ferida aberta nas costas do Mateus Moreira. Diz que quando ele teve essa ferida aberta, ele gritou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento", né? Sendo ele hoje o patrono dos ministros da Eucaristia. Geralmente, a ferida, né, do ritual da águia de sangue era feita na vertical e eram abertas as costelas, né, ficando como se fossem duas asas vermelhas de uma águia. Não podemos dizer que esse morticínio foi um ritual, não. Mas o ritual da águia de sangue foi uma inspiração, né, para esse morticínio, para essa violência que foi praticada contra o Mateus Moreira. Né? As mãos eram colocadas na ferida e o coração era arrancado pelas costas, em uma espécie de punição e violência suprema, né, que eram praticadas contra os inimigos. Falando um pouco sobre a ocupação holandesa aqui no Rio Grande do Norte, os holandeses vieram para cá, para o Rio Grande, né, na época, justamente atrás dos grandes rebanhos bovinos que existiam aqui. Na época, a coroa portuguesa tinha um plano para povoar o norte do Brasil. Vale lembrar que o norte do Brasil ia somente até onde era o Maranhão, né? E a criação de bois, né, de gado,
era uma atividade até certo ponto barata e eficaz para o povoamento. Não era tão cara quanto os equipamentos que eram necessários para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo. E foi esse rebanho bovino que atraiu os holandeses para cá, né? No entanto, quando os holandeses invadiram por Pernambuco e Recife, eles realizaram vários acordos e realizaram vários empréstimos para seduzir os portugueses para a causa holandesa. E os portugueses investiram esse dinheiro na plantação de cana-de-açúcar, na modernização da cana-de-açúcar. No entanto, isso foi em 1633, em 1634. No entanto, em 1645, os acordos começaram a vencer, os empréstimos começaram a vencer, e muitos portugueses não queriam honrar com seus empréstimos, né? E alguns movimentos começaram a surgir a partir da província de Pernambuco, e tais movimentos se espalhavam por todo o Nordeste holandês, chegando inclusive aqui no Rio Grande. E muitos portugueses começaram a ser vistos como lideranças contra a colonização holandesa, mesmo não existindo tantos movimentos fortes de insurreição aqui no Rio Grande do Norte, né? Um desses líderes foi o Lostão Navarro, que era sogro do Joris Gartsman, que era o governador-mor holandês aqui do Rio Grande. Ele era casado com Dona Beatriz, né, filha de Lostão Navarro, e o próprio Lostão Navarro foi um sobrevivente de um massacre que ocorreu em suas terras. Lostão Navarro, então, veio com várias famílias até uma fortificação que ficava às margens do rio Potengi. E essa fortificação foi atacada também por Jacó Rabi. Diz que ela era uma amurada bem grande, né, enorme, e existiam inclusive canhões nessa amurada, né? E essa fortificação recebeu esse ataque de Jacó Rabi, diz que ela ficava em torno de 10 quilômetros do Forte dos Reis Magos, e ele teria ido lá no Forte dos Reis Magos, pegou 2 peças de artilharia, algo em torno de 25 homens, e atacou, juntamente com a tribo dos Janduís, essa fortificação. De lá vieram 4 sobreviventes, né, do forte aqui para Uruaçu, certo? Para o forte foram o Estevão Machado de Miranda, o Francisco Mendes Pereira, o Vicente de Souza Pereira, o João Silveira e o Simão Correia, junto com o Lostão Navarro, que também foi enviado para o Forte dos Reis Magos. Lá do Forte, ou Fortaleza dos Reis Magos, eles seriam trazidos para cá, né, para a vila de Uruaçu, onde iria se fazer uma espécie de acordo. Na época, o Conselho Geral da Ocupação Holandesa enviou documentos dizendo que, ao invés de acordos de paz, ou o que houvesse aqui fossem execuções para servir de exemplo contra todo aquele que quisesse se levantar contra a coroa holandesa. Estamos aqui na presença do capelão do Santuário dos Mártires de Uruaçu, Padre Antônio Murilo. Nosso bom dia, Padre Antônio Murilo. Estamos falando aqui para a paróquia de Nossa Senhora da Candelária, né? E é um prazer tê-lo aqui nessa manhã. Beleza, então. Bom dia também a todos e a todas. Nós estamos aqui em Uruaçu, exatamente na Capela do Santíssimo, e esse chão é o chão banhado com o sangue dos mártires. É um lugar fenomenal, especial para todos nós, e cada vez que, pelo menos eu tenho essa experiência pessoal, que chego aqui eu me refaço, me renovo, rejuvenesço e agradeço a Deus pela beleza da vida e pelo me dar a graça de aqui pisar nesse chão sagrado e abençoado. Pronto, vamos ter uma conversa breve aqui com o Padre Murilo, para ele responder algumas perguntinhas, né, para a gente. Primeiro, quais foram os maiores atos de fé que o senhor já presenciou em nome dos mártires aqui no santuário? Bom, são muitas coisas bonitas e belas que ocorreram aqui ou que ocorrem aqui permanentemente. Em 1999 foi anunciada a beatificação e a diocese então organizou
uma grande romaria. Essa romaria saiu de Igapó, do Gancho, para cá. Foi a noite toda, aqui não tinha absolutamente nada, a não ser o terreno passado à máquina, ainda não havia absolutamente nada. Nós colocamos uma cruz, que hoje ela está ali ao lado das imagens dos Santos Mártires, e aquela noite foi uma noite fenomenal. Eu acho que tinha mais de 50 mil pessoas. Só aí já é uma demonstração belíssima, tudo ainda rústico, estrada, não era nem estrada, era um caminho, uma vereda de barro, de chão batido, e foi aquele espetáculo maravilhoso que concluiu-se exatamente aqui, com o palco montado para a missa de manhã cedo, e aquela multidão de gente que acompanhou. Esse é um ato extraordinário de fé. Mas tem muitos. Daí se sucederam muitos, do ponto de vista celebrativo e, sobretudo, do ponto de vista de milagres. São muitos milagres que são testificados pela intercessão dos nossos mártires. Então, nós temos um, inclusive, registrado em cartório, feito todo o procedimento do antes, do durante e do depois, cuja placa está aqui no monumento, para testificar a ciência, como que ajudar as pessoas a compreenderem o que acontece aqui. Mas são muitos, pessoas que são doentes ou pessoas que pedem graças antecipadas, e aí também são muitas as pessoas que pedem então graças antecipadas e alcançam. Então, pessoas de acidentes que se recuperam, de acidentes que são evitados, pessoas já em estado extremo mesmo, debilitadas e que se recuperam pela intercessão dos mártires. Aqui nós testemunhamos sempre pessoas que vêm rezar, que vêm pedir e mais ainda, que vêm agradecer a Deus por aquilo que recebem, os préstimos divinos que recebem pela intercessão dos nossos mártires. Eu apenas citei esses dois, então, para nos ajudar, do ponto de vista celebrativo. Você tem aqui, antes não tinha atrativo absolutamente nenhum, hoje nós temos já uma relativa estrutura, vamos progredir ainda mais nesta estrutura, porém, toda hora, todo momento, nós temos manifestações de fé, coisas que nós anotamos e milagres que as pessoas veem e nós não conseguimos anotar, mas que acontecem e que são ditos. No processo da canonização, o querido Padre Júlio César, o pároco de Nossa Senhora da Candelária, junto conosco, nós juntamos aí uma infinidade de exemplos de milagres que foram entregues ao Santo Padre. Isso tudo devidamente documentado e devidamente, então, aprovado pelos caminhos naturais da ciência e reconhecidos, então, pela Igreja. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, eles são fecundos e abundantes na intercessão pelo nosso povo, notadamente o povo potiguar. Mas, Padre Murilo, nós sabemos que em muitas igrejas, quando elas são fundadas, relíquias de santos são depositadas sobre seus altares. Como é para o senhor celebrar aqui em uma terra que a própria terra é a relíquia, né? Recebeu o sangue dos mártires. Como é para o senhor celebrar aqui nessa terra? Como eu estava a dizer, eu chego aqui, como também todo sacerdote que aqui vem, sinto uma força espiritual renovadora interiormente. Câmara Cascudo, quando perguntaram por uma relíquia de Cunhaú, ele escreveu um livro, A Casa de Cunhaú. Aliás, Câmara Cascudo tem muitos livros sobre os mártires. Um homem de fé escreveu muito sobre os mártires e o período holandês aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste, bem como no Brasil. E ele diz então que a grande relíquia são as paredes e o chão do lugar do morticínio. Então aqui não é diferente. Esse chão está encharcado do sangue dos mártires. Celebrar num lugar desse
é cada vez mais a gente sentir a força do mistério, a força da Eucaristia. Eles são mártires da Eucaristia, tanto no episódio de Cunhaú, como daqui de Uruaçu. O central é a Eucaristia. Você está no lugar onde Mateus Moreira exclama: louvado seja o Santíssimo Sacramento, na hora em que seu coração é arrancado pelas costas. Aliás, a gente fala de Mateus Moreira, mas também tem Antônio Baracho, que também teve o coração arrancado pelas costas. Os narradores, eles dizem, atestam, que o corpo de Mateus Moreira, bem como o corpo de Antônio Baracho, estavam recostados num tronco, numa palmeira. E eu não tenho dúvida nenhuma que eram as nossas carnaúbas. Por isso, na imagem de Mateus Moreira tem sempre este tronco, para demonstrar como que a árvore que suportou, que segurou o corpo dos santos. Então, como nós sabemos, o ciclo da carnaúba, ela fica adulta com 50 anos, mas ela dura 200, 300 anos. E eu tenho certeza que as carnaúbas de hoje que aqui tem, elas também são relíquias, porque são sementes, se não das sementes das árvores primeiras, mas semente das sementes. Então elas transmitem também no seu gorjear natural, no seu trilirar, como eu digo, permanente e constante, a força, a beleza, o compromisso, a fidelidade, a fé dos nossos mártires. Celebrar num lugar desse é você ficar permanentemente arrepiado, constantemente. Aqui é um lugar onde o padre, ele, além de incorporar o Cristo, como nós dizemos, né, em persona Christi, ele se reveste de uma força de homens, de mulheres, de crianças, que derramaram o seu sangue, misturaram o seu sangue com o sangue de Cristo e com o corpo do Senhor. É como que uma exultação permanente, como se fosse um estado de êxtase constante e permanente, pela graça do mistério do Cristo, do mistério por excelência que é a Eucaristia, que está, pois, envolto nesta massa que é este chão fecundado pelo sangue dos mártires. De maneira que é sempre uma hora crucial. Eu me emociono muito. Então, já vi outros sacerdotes, já vi bispos aqui, cardeais aqui, se emocionarem na hora que estão a presidir, porque na nossa pequenez de homens temos uma coisa tão grande, tão fabulosa, tão viva, tão presente, que é o mistério de Cristo que nós celebramos. De maneira que é sempre uma hora de renovação do nosso compromisso sacerdotal e de poder celebrar o mistério da morte e da ressurreição do Senhor. Aqui é um lugar especial. Agora, Padre Murilo, sabemos que o processo de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu transcorreram de forma até certo ponto rápida, né? Qual o paralelo que o senhor pode traçar entre o processo de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu com o processo de beatificação do Padre João Maria? Qual a importância de existir mais um santo potiguar? Seria fenomenal, e está sendo, e vai ser, se Deus quiser. O santo de Natal, Padre João Maria, ele enfrentou inclusive momentos de pandemia, muito importante, que foi esse anjo que acompanhou os doentes, os pobres, os famintos. Ele não levava só a palavra, ele não levava somente a presença, que já é fundamental, mas ele levava o remédio, ele levava a comida, ele saía de casa em casa, nos lugarejos mais pobres, lá estava o Santo de Natal, prestando esse serviço fenomenal aos sofridos, aos doentes. Nós acreditamos que, aí não tenho dúvida, porque nos seminários se estudou muito
sobre os mártires. Não tenho dúvida da influência dos mártires na formação do ministério do Padre João Maria, sucedendo então um dos santos que foi pároco também na paróquia da Catedral. Então, como é importante isso? E por onde a gente passa em Natal, nos arredores de Natal, a gente respira a presença também do Padre João Maria, como este homem de um espírito de caridade muito grande e que tem tudo a ver com a vinculação com os nossos mártires. Nós, tendo o Padre João Maria beatificado, posteriormente canonizado, que também tem muitos milagres atribuídos ao Padre João Maria. Então, nós iremos, do ponto de vista da fé, ser mais ainda um adjutório para fazer crescer essa devoção. Do ponto de vista do turismo religioso, tem mais ainda outro impulso, até porque ali no centro de Natal, bem como lá no Juruá, lá no Morro do Juruá, então, onde está a sua igreja dedicada a ele, então tem tudo a ver com por onde viveram, por onde atuaram os padres do tempo do massacre e os fiéis. Os fiéis moravam por ali, moravam por aqui, de maneira que é o mesmo ar, a mesma mística, o mesmo senso espiritual que dá continuidade de alguém que não foi mártir de um jeito, mas foi mártir de outro. Então, o Padre João Maria, ele engrandece a causa dos mártires e a causa dos mártires engrandece o Padre João Maria. Padre Murilo, o senhor mencionou realmente a epidemia de varíola, não foi na época, Isso. que o Padre João Maria enfrentou. E esse ano enfrentamos essa pandemia desse vírus, né, do Covid, e pela primeira vez nosso santuário não vai estar lotado de gente na festa dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Como o senhor vê esse momento e qual a palavra de conforto que o senhor traz para a gente, para nós aqui e para a sociedade como um todo nesse momento de pandemia? Primeiro assim, a gente sente uma dor, né, em não poder ter isso aqui cheio de gente como nos anos anteriores. Esse é um aspecto. Mas nós não podemos parar aí. A fé nos serve muito para nos alavancar, nos suspender, nos erguer e ver, a fé vê aonde naturalmente muitas vezes nós não alcançamos com a nossa míope visão. Então, é um momento, os mártires passaram, como o Padre João Maria, passaram duros momentos de sofrimento. Foram 70 dias, no caso específico dos daqui de Uruaçu, em Natal e aqui na cidade de Paliçada, que eles passaram de um tormento. Eu digo que eles foram martirizados ainda nesse período, porque o fechamento aqui em Uruaçu foi o ápice desse longo período de sofrimento. Mas eles tiveram fé, eles tiveram esperança, eles tiveram coragem, eles tiveram ânimo. E esta fé, esta esperança, esse ânimo que cada um de nós tem que ter nessa hora. Sentir essa força, como esse vento que sopra aqui a nós, sentir essa força que emana desse chão sagrado para dar força a você, meu irmão, minha irmã, para acalentar o seu sofrimento, se você perdeu um amigo, um ente querido nesse período da pandemia, para dar forças àqueles que passaram pela doença e se superaram, e para a gente ter boas recordações daqueles que já se foram. Que os santos mártires possam nos fortalecer cada vez mais com a virtude da fortaleza, o dom do Espírito, o dom da fortaleza, para a gente não baixar a cabeça. O homem de fé, a mulher de fé não baixa a cabeça, segue adiante. Oremos. Ó Deus, Pai querido, fonte de toda a vida, vinde, pois, sobre todos que estão acompanhando este momento, esta live, para que cresça cada vez mais a fé, a esperança
e a concretude da fé e da esperança através da caridade, inspirada, iluminada pela intercessão dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui no santuário de Uruaçu, quem vê essa terra banhada pelo sol, não imagina o quanto de sangue recebeu, o sangue dos mártires de Uruaçu. Quando, na ocasião do massacre, o governo holandês, na figura de Jacó Rabir, trouxe para cá, para Uruaçu, os que estavam prisioneiros na Fortaleza dos Reis Magos. Dizem os narradores da época, tanto Câmara Cascudo como Olavo de Medeiros, que eles foram colocados em uma espécie de quadrado, foram despidos de suas roupas, e o padre Ambrósio Francisco Ferro, que já sabia o que ia acontecer, já imaginava, começou a dar extrema unção, né, e dar palavras de conforto para aqueles que iriam ser vítimas do massacre. Na época, um pastor chegou a dar a opção de que eles se converteriam à fé calvinista ou então seriam vítimas dos massacres, do massacre. Qual é a legitimidade disso, né? A questão da conversão era um ato de submissão suprema. Você se converter à fé do inimigo, à fé do opressor, do dominador. Só que aqueles que aqui estavam se recusaram e começaram a rezar junto com o padre Francisco Ferro e começaram a recusar essa conversão, a ponto de que muitos tiveram a língua arrancada enquanto estavam realizando essas orações. O próprio padre Francisco Ferro foi uma das vítimas dessa extração, né, da língua. Daí começaram os massacres. Alguns tiveram seus pés e mãos arrancadas, né? Houve relatos de uma jovem que teve seu corpo dividido em dois, né? E depois os massacrados, né, foram entregues para os índios, para que eles completassem o massacre. Aqueles que vieram do Forte dos Reis Magos foram as primeiras vítimas. E um pouco depois, aqueles que moravam aqui na vila, né, começaram a ser mortos também. E o massacre seguiu por toda a tarde até o período da noite. Quando a poeira baixou, quando o barulho sentou, o governador Joris Gartzmann e a sua esposa Beatriz, em um ato de fé cristã, começaram a abrigar as viúvas do massacre. E muitas delas foram levadas até a Fortaleza dos Reis Magos. E lá encontraram, na figura de Felipe Camarão e de Clara Camarão, uma palavra de conforto, um alento. E, inclusive, Clara Camarão iria liderar um grupo só de mulheres potiguares, sobreviventes desses massacres, contra a ocupação holandesa, o que iria culminar na insurreição, né, se juntar à insurreição pernambucana para expulsar os holandeses daqui em 1654. Depois de todos esses massacres, depois de todos esses morticínios, o que aconteceu com a figura de Jacó Rabir? Que fim levou Jacó Rabir? Ora, lembram do governador holandês chamado Joris Gartzmann, que era casado com Dona Beatriz, né, cujo sogro foi morto no morticínio de Uruaçu? Joris Gartzmann, junto com outros holandeses que aqui moravam, não concordava com os desmandos e com a violência de Jacó Rabir. E ele tramou a morte, né, a punição máxima contra o Jacó Rabir. Ele e um grupo de outros holandeses foram até a casa, né, uma fazenda, um sítio que ficava às margens do rio Potengi. Diz Olavo de Medeiros que a cerca de 10,5 km do Forte dos Reis Magos, um holandês chamado Dirk van Mel cedeu a casa para que houvesse um acordo de paz, né, uma assinatura de um termo entre o Joris Gartzmann e o Jacó Rabir, né, uma espécie de prestação de contas, para que não houvesse mais nenhum morticínio, né, e para que o próprio Joris Gartzmann selasse uma paz entre os dois. Só que nessa casa estaria sendo tramado a morte de Jacó Rabir.
O próprio Yoris Gartzman fez um banquete, um jantar, né, lá. E depois do jantar, o Jacó Rabi, ao sair da casa, ao ir embora, ele seria vítima de uma emboscada, aonde levaria 2 tiros, né? O corpo dele foi encontrado depois com tiros nas costelas e com 5 facadas, inclusive no rosto, uma que atingiu o olho e lhe arrancou, né? O próprio Yoris Gartzman ordenou que o corpo dele fosse enterrado aonde foi encontrado, tal qual um cachorro que morresse na sarjeta, né? Então, durante muito tempo, o próprio Yoris Gartzman, ele negou o envolvimento e ficou como se tivesse sido um simples roubo, uma vez que peças de ouro, inclusive um anel, né, dele, foram subtraídos do corpo do Jacó Rabi. O sítio de Jacó Rabi, as terras dele, que eram próximas aqui a Extremóis, né, próximas entre Extremóis e Estivas ali, e que sobrou lá no sítio dele a esposa, Dona Domingas, que era inclusive da tribo dos Janduís, ela foi totalmente destituída de suas terras